Muito obrigada. Pessoal, bom dia. É um prazer imenso estar aqui falando para vocês de um tema que eu simplesmente amo trabalhar. Não só um prazer, né, mas falar sobre recrutamento e seleção, que hoje é uma das principais frentes aí da consultoria. Para mim, hoje, é também uma necessidade estratégica para as organizações, né? Eu acredito que vocês já devem ter passado por isso, que é você fazer uma contratação errada e depois sofrer as consequências disso, né? Quando a gente faz uma contratação errada, a gente tem aí, de repente, aquele cenário em que a gente contrata uma pessoa que deveria vir para amenizar os problemas ou para somar com o time, e, no final das contas, quando ela entra, porque está alheia à cultura, acaba desmotivando, tirando o brilho de um time. Mais do que isso, né? A gente acaba perdendo as pessoas, bons talentos saem da empresa por uma contratação errada, que não está alinhada com a cultura da empresa. Então, hoje, para falar um pouco sobre isso, estou aqui com as minhas colegas Denise e Sandra, vou provocar vocês. E começando já por você, Denise, passando a bola, né? Porque quando a gente faz essa contratação errada, a gente talvez deixe passar a dor maior, não é a demissão em si, mas tudo que se perde até que essa decisão seja tomada. Você já atua há mais de 20 anos com capital humano, a Denise atua aí em projetos de recrutamento e seleção de executivos, tem excelentes cases de sucesso aqui em empresas da nossa região. Então, a primeira pergunta, já para a gente começar essa provocação, seria quais são os maiores ganhos que o RH tem quando terceiriza o processo de recrutamento e seleção? E quais os maiores riscos também? Bom dia, pessoal. Vamos lá. Isso é uma dor, né, de todo o RH, inclusive muitos RHs não conseguem ir para o estratégico, como a Bárbara muito bem mencionou, porque eles ficam presos em recrutamento e seleção. E quando a gente terceiriza esse processo seletivo, a gente tem alguns ganhos, né? Primeiro, porque uma consultoria está preparada com inovação, eles têm sistemas de rastreamento de candidatos, menor burocracia no processo seletivo e acaba tendo maior agilidade. Segundo é o hunting ativo, né? Não é um recrutamento e seleção baseado em currículos, e sim onde estão os melhores profissionais para você poder captar os melhores profissionais e trazer para o processo seletivo. Então, é um processo mais ativo do que passivo, né? E isso faz com que tenha-se ganhos. E o principal deles é o tempo de contratação. Hoje, no Brasil, cargos operacionais são contratados fechados em 40 a 45 dias. Né? Isso é muito alto. E quando a gente fala de uma consultoria, ela está ali focada somente para fazer o processo seletivo. E o seu RH, e aí é o último ganho, né? O último não, mas um principal ganho também, o seu RH vai estar disponível para poder atuar na estratégia e não preso na operação. É por isso também que recrutamento e seleção passa deixa, né, de ser uma simples operação para ser uma estratégia, de fato, de proteção da cultura da empresa, né, como a Bárbara bem trouxe. Então, a gente vai para o campo estratégico quando protege a cultura da empresa, né, e ajuda a perpetuar isso de uma forma saudável e positiva. Sandra, você ocupa também uma cadeira bastante estratégica aqui na Assim, né, ocupando ali a posição de RH, e você acompanha essa jornada dos associados que terceirizam o processo de recrutamento e seleção aqui através do projeto Empregar. Compartilha com a gente um pouco quais foram aí as repercussões positivas que esses associados já dividiram contigo depois de terem delegado esse serviço. Perfeito. Bom dia. O programa Empregar me brilhou os olhos. Quando eu iniciei carreira, né, no RH, eu iniciei atuando fortemente com recrutamento e seleção. E quando eu vim para casa, e daí eu
comecei a conhecer os nossos principais processos e projetos, o Empregar me encantou muito. Por quê? Ele é uma linha voltada para atendimento específico aos nossos associados e não associados também. Tá? Então, a gente trabalha captando vagas e direcionando essas vagas para um pronto atendimento com um perfil bastante afinado com o que o gestor dessa vaga está buscando, está procurando. O programa Empregar passou por um processo de implementação e nós relançamos, né, a gente repaginou o programa. E, diante dessa atualização, nós temos dados bastante relevantes, principalmente na redução de prazo para atendimento dessas vagas. A nossa média ela atingiu aí 45 a 50 dias, inicialmente. Após o relançamento do programa, tem vagas que nós conseguimos aí reduzir significativamente para 15 dias de atendimento, levando em consideração o momento de alinhamento de perfil com o gestor da vaga e o time daí dedicado buscando o profissional também aderente a esse perfil, né, a esse critério de vaga. Então, é um dos nossos principais resultados hoje. Junto, nós temos também uma informação bastante interessante que eu vou compartilhar com vocês, que é o alinhamento com o fit, né, do gestor da vaga. Então, cada negócio tem a sua particularidade e, montando esse núcleo dedicado de atendimento, a gente conseguiu identificar essa informação sensível ali para atender bem o nosso associado. E isso garantiu aí a assertividade no perfil do candidato para assumir aquela posição naquele momento. Então, são números aí que nós estamos construindo gradativamente após o relançamento aí do projeto. Que bacana. E é um sucesso gigantesco para nós, enquanto RH, quando você escuta que o processo seletivo foi assertivo. Né, recentemente, eu estava com um cliente com vagas bem complexas, e aí tive uma felicidade gigantesca quando enviei o shortlist para ele com os 3 melhores perfis. E aí ele falou, Raíza, eu queria contratar as 3 pessoas que você selecionou. Então, para o RH também dentro da empresa, nossos clientes, né, que são os líderes, gestores de cada área, quando a gente tem esse feedback de assertividade, de um tempo menor de contratação também, a gente atua também na perpetuidade, então, dessa cultura mais saudável, né? Denise, na tua experiência, existe vaga que não pode ser terceirizada ou todas as vagas podem ser, né? Tanto operacionais, quanto táticas, quanto estratégicas? Tem algum momento em que o RH o RH interno, né? É parte indispensável no processo de recrutamento e seleção? Ou toda vaga pode ser terceirizada? Toda vaga pode ser terceirizada. Todas as vagas podem. Quando a gente fala de recrutamento estratégico, vagas mais estratégicas são até as mais indicadas, né? Pelo fato da consultoria conseguir ter um networking muito mais interessante e ativo. Agora, em quais momentos que o RH não precisa ou não deveria terceirizar? Quando você tem uma marca empregadora muito forte, né, uma cultura muito forte, uma marca empregadora forte, a ponto de que as pessoas ativamente querem trabalhar para você. E aí não faz sentido, às vezes, você ter uma consultoria que vai prospectar candidatos se você tem os melhores talentos querendo trabalhar com você. Por isso que trabalhar cultura e trabalhar marca empregadora é um diferencial competitivo também no recrutamento e seleção. Ou quando você tem vagas muito base de remuneração e de critérios, né? Então, primeiro emprego, são vagas mais simples em que você consegue, o próprio RH consegue fazer esse processo seletivo interno. Então, nesses 2 casos, são casos em que o RH não precisa, a empresa não precisa terceirizar o processo seletivo. É isso. Na verdade, uma provocação também aqui, porque eu passei 13 anos trabalhando como gestora de recursos humanos e, recentemente, parti para atuar apenas com consultoria. Então, conheço os 2 lados da mesa, né? Nós, enquanto RH, também internos, né, temos muita insegurança na hora de terceirizar esse serviço,
justamente por essa dificuldade ou entendimento de que talvez alguém de fora não vai dominar a cultura da empresa para fazer um processo de contratação assertivo. Mas aí está um X da questão também, para a gente sair pensando, que é justamente quando eu tenho essa experiência agora como consultora, quando a gente vai fazer o briefing da vaga e vai entender justamente a dor daquela vaga, com que gestor que vai trabalhar e qual a cultura que esse perfil precisa adentrar, né? Geralmente, o RH também não tem essa resposta. Ou também é algo ainda confuso, é algo um pouco mais nebuloso. Ou está contaminado, justamente, bem isso, justamente. Está contaminado pela cultura também. E, de repente, até são posições que a gente já está contratando para modificar a cultura interna, né? Para já vir ser uma semente, um agente transformador de uma cultura que está em transição. A gente sabe que isso perdura anos, né? Então, enquanto RH interno na sua empresa, hoje você sabe dizer qual é a cultura da sua empresa, e como a Bárbara bem trouxe aqui na fala dela, nessa narrativa, que uma cultura ela é forte, mas ela pode ser nociva também, pode ser uma cultura forte, nociva, né? Então, quando a gente fala de cultura forte, a gente tem que buscar uma cultura forte, saudável. E aí o RH tem um papel não de simplesmente lavar as mãos, né, mas de assumir uma posição como guardião da cultura, né? Sandra, para finalizar, você acredita que o pequeno e médio empresário, né, que aqui nós também temos alguns rostos aí que eu identifiquei, você acredita que o pequeno e médio empresário consegue conduzir um bom processo seletivo sozinho, ou uma consultoria como Empregar tem se demonstrado essencial nesse cenário de mercado de trabalho difícil que a gente está hoje? Eu entendo que, dependendo, né, ali do momento da empresa, principalmente uma empresa que está iniciando, que está se estruturando, é interessante a contratação desse serviço, e ela entra com um diferencial, né, no mercado. Por quê? A terceirização ela garante com que o RH se disponibilize no onboarding desse novo colaborador. Então, ele prepara a recepção desse novo colaborador para garantir aí o ritual ali de integração, de entender sobre esse negócio, a fase que esse negócio está, o momento, a dedicação que esse novo colaborador precisa ter para apoiar e alavancar o resultado desse negócio. A terceirização ela vem para trazer esse olhar estratégico, independente do momento da empresa, independente do tempo da empresa. Eu vejo como um grande ganho. Levando em consideração aí as experiências que a gente vive, entraria como um diferencial bastante relevante, principalmente para a consolidação da área dentro desse negócio, nessa linha de suporte e apoio no crescimento. Denise e Sandra, obrigada pelo complemento de vocês, aí trazer insights disruptivos para os nossos colegas de trabalho aqui. Quero voltar a palavra, né, para a gente dar continuidade aí no tema também, tanto de cultura quanto de recrutamento e seleção. Esperamos ter provocado vocês o suficiente para sair daqui com ação.